A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos concede a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que todos nós sejamos abençoados nesse dia, uma vez nós estamos diante da palavra do Senhor, para passarmos alguns minutos para aprender uma porção mais da palavra de Deus. É muito importante nesses dias, ainda que nós estejamos distantes presencialmente, nós estejamos adorando a Deus onde quer que nós estejamos. Deus espera a nossa adoração. E não vai ser diferente nesse dia de hoje. Quero glorificar a Deus através da vida de cada um dos alunos da escola dominical, dos professores, de todo o corpo da igreja, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado e engrandecido uma vez mais. Graças a Deus. Nós estamos nesse trimestre, irmãos, estudando com respeito ao pentecostalismo. Os irmãos que têm as suas revistas da Escola Bíblica Dominical, acompanhar o desenvolvimento desse comentário. Nós vamos fazer um comentário curto, devido ao tempo. Não vamos ser extenso e não vamos ler para nós podermos chegar ao final dessa lição. Fazermos um comentário de cada ponto e fazermos uma conclusão. Nós vamos para a lição de número 2 desta revista. E o título dessa lição é A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu vou ler apenas o textuário e a verdade prática, para depois nós já darmos sequência no desenvolvimento da nossa lição. O textuário, irmãos, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A nossa verdade prática. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele sempre existiu. Isso fica bem claro. Então, desde sempre, tudo o que aconteceu, desde a criação do mundo, até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo está presente em todas essas etapas. Claro que no Velho Testamento, diferente do Novo Testamento, as atuações do Espírito Santo são de maneiras mais diferenciadas. Então, nesse primeiro ponto do nosso comentário, nós vamos ver alguns detalhes de como atuava o Espírito Santo na Antiga Aliança, de como foi a atuação do Espírito Santo quando as profecias eram vaticinadas com respeito ao nascimento de Jesus Cristo, e depois quando Jesus subiu ao céu. Qual é o papel, digamos assim, que o Espírito Santo tem desempenhado ou que desempenha nos nossos dias? Muito bem, irmãos, a nossa leitura bíblica de hoje
Ela está lá no Evangelho de João, capítulo de número 16, do versículo 7 até o versículo 13. Tá? Eu não vou ler para não tomar muito tempo. Nós temos 3 pontos para discorrer. O ponto de número 1, o Espírito Santo como promessa. O ponto de número 2, o Espírito Santo consola e ensina. E o ponto de número 3, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Então, nesse ponto de número 1, o Espírito Santo como promessa. Desde que Cristo foi anunciado pelos profetas, até a própria profecia, quem gera a profecia, quem inspirava o profeta, era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente, foi ele quem gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. E até a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo estava presente. Então, em todas essas fases do plano de redenção propiciado por Deus, para o perdão dos pecados da humanidade, para o perdão dos meus pecados, para o perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo esteve presente e está presente em todos os momentos. Na antiga aliança, por exemplo, nós vemos algumas citações bíblicas de como atuava o Espírito Santo. Por exemplo, separando profetas, separando lideranças. Caso de Gideão, por exemplo. No caso de Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 16, fazendo milagres, inspirando os profetas para profetizar, dando capacidade para pessoas, tanto em formas artísticas, em formas de levar a sua organização, a sua sabedoria. Então, tinha várias maneiras de que o Espírito Santo trabalhava, até mesmo na forma de interpretação de sonhos, por exemplo. Então, havia muitas formas de que o Espírito Santo trabalhava. Então, ele não estava ausente no Velho Testamento. Porém, quando nasce Jesus, a forma em que o Espírito Santo se manifesta, ela já é mais explícita, ela é mais atuante. Até porque, se você ler a verdade, a nossa leitura bíblica, o Senhor Jesus disse que se ele não fosse ao céu, o Espírito Santo não viria. Porque, dadas as atribuições, quem está ao cargo da igreja, de preparar a igreja, de convencer o homem do pecado, de santificar a igreja, é o Espírito Santo. Então é muito importante nós sabermos que, após o nascimento de Jesus, o Espírito Santo se manifesta de uma forma gloriosa. Nos nossos dias, graças a Deus, nós temos visto a obra do Espírito Santo no nosso meio. Nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. A igreja, para caminhar, depende do Espírito Santo. É Ele quem conduz a igreja. Não são méritos humanos, não são capacidades humanas, mas é o Espírito Santo de Deus quem está atuando todos os dias, todos os momentos, tanto lá na igreja, quando nós estamos reunidos, quando agora, quando nós estamos distantes, mas estamos estudando a palavra do Senhor. Nós temos a certeza
de que o Espírito Santo está dando capacidade e entendimento, e exortando as nossas vidas, e nos preparando para que nós, a cada dia, possamos ser polidos, possamos ser edificados, preparados, para um dia estarmos juntamente com o Senhor. Graças a Deus por isso. O ponto de número 2, ele diz que o Espírito Santo consola e ensina. Nós, na língua portuguesa, nós temos assim, digamos, um dos sinônimos, ou a maneira mais rápida de entender, a palavra consolar dá uma sensação de que só se consola aquela pessoa que está triste, que está chorando, que passou por um problema, que passou, etc, etc. Então, quando alguém que estende a sua mão, que escuta, que traz um conselho, uma palavra de refrigério, e então nós olhamos para isso como um consolo, certo? Bom, o Espírito Santo faz sim esse trabalho. Aliás, se tiver uma pessoa que nos entende e que nos conforta nos momentos difíceis, esse é o Espírito Santo de Deus. Porém, ele vai além disso. A palavra consolador, no texto bíblico, que em algumas versões aparece como ajudador. Ajudador. Então, essa palavra, ela vem do grego, e ela tem uma palavra que talvez para muitos não sejam tão conhecida, que é a palavra paracletos. Isso, trazendo assim uma tradução mais literal, seria para nós como um advogado. Ou seja, uma pessoa que tem uma legalização, que ele é investido de uma autoridade para exercer determinada função. Então o Espírito Santo está para que neste mundo prepare a igreja, que santifique a igreja, que perdoe os pecados, e não há outra pessoa autorizada, legalizada, não há outro Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso consolador, no sentido mais extenso da palavra. Ele nos defende como tal. Ele nos ajuda, como em algumas versões. Graças a Deus por isso, irmãos. Que nesses momentos que nós estamos vivendo, esse Consolador, esse que nos consola, esse que nos conforta, esse que nos defende, esse que nos cura, esse que nos sara, esse que nos visita, esse é o Espírito Santo de Deus. Adoremos-lo nesse dia. Hoje, prostremos-nos diante dele em adoração, para que ele nos livre e nos guarde dos terríveis momentos que nós estamos vivendo, para que ele nos traga confiança, para que ele nos ajude nos momentos em que as nossas forças parecem que vão se perder no medo, porém ele nos traz para perto de si e nos dá o bálsamo que nós precisamos. O Espírito Santo de Deus está atuando nos nossos dias, está nos purificando, está nos santificando. E isso é muito importante, irmãos. Nós estarmos dispostos para aceitar de Deus a bênção do seu Santo Espírito, enchendo o nosso vaso, enchendo a nossa vida da sua presença, com dons espirituais, com batismo com o Espírito Santo. São tantas as formas e tantas as bênçãos
que o Espírito Santo nos traz até mesmo a própria exortação, que é um dos tópicos aqui citado, o ensinador. Como que o ensinador? Irmãos, cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor para estudar, seja na escola dominical, seja num culto de ensinamento, seja num culto na igreja, ou mesmo individualmente nas nossas casas, onde quer que nós estamos lendo a palavra do Senhor, ainda que não tenhamos a capacidade acadêmica necessária, ou muitos mesmo não sabem nem ler, mas o próprio ouvir a palavra do Senhor, o Senhor nos instrui através dela, o nosso proceder integral, a nossa conduta, tanto na vida cotidiana, quanto na nossa vida, digamos, espiritual, o nosso proceder, como nos devemos portar, como devemos amar-nos uns aos outros. Então, o Espírito Santo nos traz, cada dia que nós nos acercamos a Ele, nós chegamos perto da Sua palavra, Ele fala conosco, Ele nos instrui, Ele nos ajuda. E nós aprendemos. Graças a Deus que muitas vezes, quando nós testificamos do Senhor, das bênçãos que Deus nos tem dado, nós louvamos ao Senhor porque cada dia que nós passamos, cada ano que nós passamos, nós crescemos no conhecimento e na graça. E é o Espírito Santo que nos dá essa graça para nós entendermos assuntos que muitas vezes são complicados. Porém, com oração, com entendimento, nós vamos cada vez mais entendendo e consertando e arrependendo para nós sermos aperfeiçoados para agradar melhor ao Senhor. Então, a atuação do Espírito Santo nesse plano de redenção faz-se justo e necessário. Sem ele, nós não podemos ter a redenção. Nós dependemos do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma igreja não pode caminhar sem o Espírito Santo. O crente não pode caminhar sem o Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Já no tópico de número 3, nós temos aí o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Quando vejo esse convence o mundo, eu lembro da oração de Davi, lá no Salmo 51, quando ele ora a Deus dizendo assim: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Como eu quero relacionar essa oração com este fato? Olha, irmãos, quando nós erramos, quando nós falhamos, a nossa consciência, nós temos que ter uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, trazendo-nos para perto dele, dizendo-nos que nós temos que nos arrepender, que nós temos que consertar o nosso altar. Da mesma forma em que as pessoas que não conhecem o Senhor são exortadas, são confrontadas, a sua postura, o seu proceder, que não é correto, para que se arrependam, deixem os seus maus caminhos, os seus maus hábitos, os seus pecados, e cheguem para o Senhor. Porém, se nós tivermos insensíveis,
Se nós tivermos com a nossa consciência não aguçada, digamos assim, cauterizada, como é que nós vamos consertar? Como é que nós vamos nos arrepender? Como é que nós vamos atender à voz do Espírito Santo? Então, por isso que eu relaciono essa oração como exemplo, que não está citada, mas na oração de Davi, essa sensibilidade que nós temos que ter, esse convencimento de que o Espírito Santo nos faz, para nós deixarmos o que é errado e chegarmos para perto dele. E esse convencimento também faz para com todo mundo, mostrando os caminhos errados e confrontando. Aqui diz que ele reprova. Uma vez que a pessoa faz algo improcedente, que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus, logicamente o Espírito Santo não vai aceitar isso como tal. É necessário fazer um reparo. E o Espírito Santo, com o amor, querendo que todos venham ao arrependimento, que todo mundo, em todos os lugares, através da pregação da palavra do Senhor, através das ações, através dos milagres, o Espírito Santo traz essas pessoas mostrando para eles o verdadeiro caminho. Nenhuma pessoa poderá chegar diante de Deus alegando que não conheceu a verdade, que não teve conhecimento, não teve oportunidade de saber qual era o real caminho, qual era a vontade de Deus. E nisso também nós temos a nossa responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de levar essa palavra que transforma aos pecadores, para que por meio dessa palavra, por meio da pregação, o Espírito Santo atue e convença essa pessoa de que ele está errado, que convença essa pessoa de que ele tem que mudar de vida. E automaticamente essa pessoa, através do seu livre-arbítrio, ele vai decidir se ele vai dar voz, ou vai dar atenção, ou vai dar espaço ao Espírito Santo, ou ele vai levar a sua vida de maneira desregrada. O que nós não podemos esquecer é que o Espírito Santo, ele está trabalhando para convencer o homem, para não ir ao inferno, para chegar para perto de Deus. E nós damos graças ao Senhor. Eu dou graças a Deus, porque Deus me amou, porque Deus te amou, irmão, porque você teve a oportunidade de estar diante da palavra do Senhor, de se arrepender, de confessar os seus pecados, de aceitar ao Senhor, de receber o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, de falar em línguas, de ser curado, de ser perdoado. Graças a Deus por isso, irmãos. Essa é a bênção que nós temos em nossos dias. Muitas coisas giram neste mundo, muitas preocupações com bens materiais, com tantas coisas que ocupam a nossa mente. Mas o mais importante nesse momento é nós darmos espaço ao Espírito Santo de Deus, para que ele nos cure, para que ele limpe a nossa vida, para que ele nos santifique e passe o que passar, nós estejamos com a nossa vida diante de Deus. O Espírito Santo está preparando a igreja, irmãos, para o arrebatamento. Desde o dia que nós aceitamos ao Senhor, em toda essa nossa caminhada, nessa fase que cada dia nós estamos aprendendo da palavra do Senhor, até o dia em que o Senhor voltar e arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. E nós vemos isso nos nossos dias, na igreja, na vida de muitos irmãos. Eu rogo a Deus que nesses dias, onde muitas pessoas têm se afastado da presença de Deus, têm deixado de adorar a Deus,
nós devemos orar para que o Espírito Santo continue, através de nossas vidas, trabalhando para levar uma palavra para essas pessoas, para que eles voltem a adorar ao Senhor, se prostrem diante do Senhor, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. Os acontecimentos estão se cumprindo. E nós queremos estar um dia com o Senhor. Então, irmão, o Espírito Santo está aí para que você se deixe ser usado por Ele. Graças a Deus. Seja na liderança, seja para cantar, seja para pregar, seja para testificar, seja para fazer uma ação. Qual for o seu talento, o Espírito Santo certamente estará atuando na tua vida. Graças a Deus. Então o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Convence também da justiça e do juízo. Da justiça porque não creram em Deus. Não o receberam como devia. Não se entregaram como devia. Não mudaram a sua vida. Não acreditaram nele. E por isso não quiseram recebê-lo. Mas ele é a nossa justiça. Devemos fazer o bem. Devemos levar a palavra do Senhor para que a sua justiça seja manifestada. E se não, aqueles que não aceitarem o Senhor, aqui vem já o juízo. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Juízo esse que está predestinado para o fim do mundo, para o fim dos tempos. Para o inimigo de nossas almas, que já está julgado, que não tem retorno, que já está condenado, que não é bonzinho, mas que vem para roubar, para matar e destruir, para trazer desânimos. Esse já está julgado. Mas nós, irmãos, as pessoas aquelas que ainda não estamos no dia chamado hoje, que nós tenhamos a justiça de Deus, o Espírito Santo está aí para convencer-nos a chegarmos mais perto dele. O título dessa lição, ele é muito importante porque ele diz assim, nós já lemos lá no comecinho, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Deus tinha um plano, Deus tem um plano de salvar a humanidade, de salvar as nossas vidas. E até o dia em que o Senhor voltar, o Espírito Santo está trabalhando para que muitas vidas sejam salvas, para que muitas vidas sejam transformadas. Graças a Deus. Na conclusão dessa lição está assim: diante do exposto ficamos, sabendo que o sentido de consolador, aplicado ao Espírito Santo, é inerente à sua natureza e obra, como advogado, como ajudador. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus, de forma coletiva, como ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo de salvação. Então, nessas poucas palavras que nós trouxemos nessa lição de hoje, nós ainda temos várias lições, de maneira mais específica, de dons espirituais, de batismo com o Espírito Santo, etc. Mas hoje nós ficamos com essa palavra, de que o Espírito Santo de Deus está de maneira atuante na igreja, trabalhando nas nossas vidas. Eu quero fazer uma oração para terminar essas poucas palavras. Oremos todos juntos, irmãos. Querido Deus, eu te louvo, Senhor. Te louvo, meu Deus, porque o teu Santo Espírito, que tem estado conosco, que tem nos ajudado nesses dias tão difíceis, Senhor. Nós o louvamos. Nós dependemos inteiramente do teu Santo Espírito. Não há outra pessoa que possa nos conhecer as nossas debilidades, as nossas fraquezas, do que o teu Santo Espírito.
Por isso nós rogamos a Ti que nos ajude, Senhor, que perdoe os nossos pecados, que ensina-nos a amar uns aos outros, Senhor, e que nos ensine da Sua santa palavra. Nós queremos, ó Deus, apesar das dificuldades, nós queremos estar preparados, queremos adorar o Teu nome, queremos confiar em Ti, Senhor, por cima de todos os obstáculos. Abençoe hoje a Tua igreja, Senhor, abençoe o Teu povo, abençoe os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, aí onde quer que eles estão nos escutando, Senhor. E se tiver alguém, meu Deus, que nesse dia sentiu a voz do Teu Espírito Santo falando no coração, de que precisa consertar a sua vida, de que precisa consertar, ó Deus, confessar os seus pecados. Meu Pai, olhe para essa vida e resgata, Senhor, e perdoa, e traz para perto de Ti, Senhor, limpando as suas feridas, curando, Senhor, para que todos um dia possamos estar diante do Senhor. Abençoe as famílias, Senhor. Meu Deus querido, nós louvamos a pessoa do Teu Espírito Santo neste dia. Te louvamos, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém.